Preste atenção nesse número preocupante. Mais de 6 milhões e 500 mil mineiros estão inadimplentes. A maior parte das contas em atraso tem ligação com bancos e cartões de crédito. Para você que não consegue encontrar alternativas para mudar esse cenário, a solução pode estar no planejamento. Ô, palavra que vale ouro, hein? Veja os detalhes na reportagem do MGR Economia de hoje com Luiz Casoni. É difícil encontrar alguém que não tenha alguma conta em atraso. Conta de água. Telefone, tem no banco, água e luz. E os motivos para ficar inadimplente são os mesmos. Às vezes vem uma doença, às vezes vem uma despesa extra que a gente tem que cobrir um e descobrir outro. Estava trabalhando com cargo e depois eu fui retirada dele e aí caiu. Eu tinha 2 trabalhos e eu tive que sair. O valor do salário não está dando para fazer mais, a comprar a mesa cesta básica que a gente comprava antes. Sem dinheiro para todas as despesas, a Ana Paula escolhe qual conta vai pagar no mês. Eu estou fazendo rodízio, então eu tenho que escolher qual que eu vou pagar. E qual que você tem priorizado? Água e luz. E o aluguel, né? Que eu moro de aluguel, eu estou priorizando essas coisas e deixando meu cartão de crédito para depois. E a realidade financeira da auxiliar de serviços gerais é a mesma de 39% da população de Minas. Em média, cada inadimplente deve R$ 4.600. Atualmente, são mais de 6 milhões e meio de mineiros inadimplentes. Somadas, as dívidas passam de 30 bilhões de reais. A maior parte é relativa a bancos e cartões, contas de consumo, como gás, água e luz, e também com financeiras. Na verdade, o valor em que as pessoas recebem a título de salário não conseguem acompanhar a inflação e, sobretudo, as compras. Ou seja, os consumidores cada vez mais se endividam e vão através do cartão de crédito para tentar enquadrar isso dentro do seu orçamento e, infelizmente, a gente percebe que consumidores, às vezes, que recebem um salário mínimo, recebem um limite de crédito de R$20 mil, ou seja, a conta nunca vai fechar. Nos últimos 2 meses, o número de atendimentos para a renegociação de dívidas triplicou na unidade do Procon na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A partir do mês de julho e agosto de 2023, os consumidores foram beneficiados com 2 programas, com Renegocia e com Desenrola em nível do governo federal. Razão pela qual centenas de consumidores procuraram o Procon para negociar suas dívidas e, consequentemente, reduzir o débito que ele possuía junto aos fornecedores. Segundo o coordenador do Procon, a orientação para sair do aperto é a mesma: planejamento. A pessoa tem que tentar se adequar, fazer um planejamento financeiro mensalmente para ter efetivamente conhecimento de qual é a sua receita e quais são as suas despesas para, ao final, tentar ter controle sobre essa situação. Mãe de 2 meninas de 9 e 14 anos e vivendo com um salário mínimo por mês, a Ana Paula acumula hoje cerca de R$3 mil em dívidas. Além do cartão de crédito, está com as contas da casa atrasadas. De água aqui eu estou devendo uns R$400. Só de água. Eu já tive o lacre só esse ano 2 vezes no meu relógio de água. Eu tive que correr, arrumar um dinheiro emprestado para poder pagar. As tarifas vêm aumentando muito, né? E o supermercado está caro também. Então não está dando com o salário. Por enquanto, não tem esperanças de sair do vermelho e ficar com o nome limpo na praça. Você chegou a procurar, assim, renegociação? Você viu se era vantajoso para você? Cheguei a procurar, mas as parcelas iam me apertar muito. Porque eu já tenho outras prioridades. Eu tenho que dar prioridade para as contas de casa. E deixar o sonho de pagar, de limpar o não para depois. Aqui no estúdio eu recebo agora o economista da Fundação IPEAD, Diogo Santos, a quem eu agradeço a presença. Muito obrigado, Diogo. Boa noite. Boa noite, Laís. Vamos começar com esse caso simbólico da Ana, que representa outros milhões de casos Minas afora. O que ela tem que fazer para deixar o nome, limpar o nome, né, que está no vermelho hoje? Exato, Laís. Existem diferentes pessoas em diferentes condições. E nos últimos anos nós tivemos uma situação que não é só de poucas pessoas, são milhares de pessoas, milhões de pessoas nessa situação. Então, envolve também uma saída mais profunda, que é aumentar o emprego, aumentar o salário das pessoas para ela ter uma renda que caiba nas despesas. Então, nesses casos, não tem muito aquele controle individual do que a pessoa fazer, mas existem sim
medidas individuais que cada um pode tomar na sua casa para ajudar, para buscar sair dessa situação. A primeira delas é saber exatamente qual é o tamanho da sua dívida. Você fez uma coisa que eu achei importante, ele dividiu em 7 passos para você sair de vez o vermelho, né? E usar a palavra que eu disse logo no início, que vale ouro, que é o planejamento. Vamos ao primeiro passo, que eu acho que tem a ver com o que você está dizendo aí, né, Diogo? Aí tá, 7 passos para sair da inadimplência. O primeiro deles é conhecer sua despesa mensal exatamente. As pessoas não conhecem essa despesa mensal. Exato, porque parece simples, mas não é tão simples, porque nós temos diversas despesas que vão se diluindo ao longo do mês e que o primeiro passo é saber exatamente quais são, porque aí você pode confrontar essa despesa com a renda que você recebe. E aí sim, você vai ver, está cabendo no orçamento, não está cabendo, e se não está cabendo, quanto que falta para caber? Que quando você sabe exatamente quanto que falta para caber, você consegue fazer uma previsão e um planejamento de como lidar. E é uma regra básica, né? Quanto eu ganho e quanto eu gasto. Mas muita gente deixa de fazer isso? Sim, sem dúvida, porque quando a gente olha os dados, a gente vê que tem muitas pessoas que têm dívidas de até R$1.000 ou até menos, que por algum motivo deixou acumular e que se tivesse algum nível de controle entre receita e despesa, poderia, se não quitado tudo de uma vez, mas organizado ao longo do tempo, ido atrás, que são outros passos, ido atrás da renegociação para encontrar possíveis saídas. Vamos lá para mais um passo importante, gente. O segundo passo é verificar quanto falta por mês para fechar as contas. Isso é fundamental também, né? Exato, porque aí você tem que saber aonde que o calo está apertando, né? Olha, se eu ganho 1 salário, 2 salários, a minha despesa por mês, ela está muito perto desse limite? Já passou esse limite? Vamos colocar, a pessoa ganha 1.320, um salário mínimo, está gastando... Está gastando 1.500. Olha, tem que então, identificar. Ou seja, já é uma situação perigosa. Tem R$180 e que eu não tenho. Que eu não tenho. E aí, em geral, quando não tem, qual é o caminho que as pessoas encontram? O cartão de crédito, porque existe uma oferta grande de cartão de crédito e acaba o cartão de crédito, que é para todo mundo utilizar como uma forma de parcelar uma compra maior e uma compra de um bem mais caro. Para facilitar. E não para gastar como um uso corriqueiro do dia a dia, e quando ele entra nesse uso corriqueiro, aí vem o problema. O risco é de usar o cartão como se ele fosse parte do seu salário. Exato. Não é. Terceiro passo, isso é muito importante, gente, planejar o gasto do mês. Porque aí, se você já sabe qual é a sua despesa, já confrontou ela com a sua renda, e você sabe, está apertado, está mais, está menos, agora é a hora de organizar como que você vai gastar ao longo do mês para diminuir, ter uma perspectiva de diminuição dessa despesa ao longo do tempo. Porque dificilmente uma pessoa vai conseguir resolver em 1, 2 meses a situação da inadimplência. Mas o objetivo é que ela consiga ter um horizonte em que ela veja a possibilidade disso ser reduzido até ser anulado. Ela precisa começar a fazer isso, né? Exato. Tem que partir de algum ponto. Tem que partir de algum ponto. Quarto passo, qual é? Conhecer as características das dívidas. O que quer dizer isso? Exatamente, porque uma coisa é uma dívida de uma conta de luz, outra coisa é uma dívida do cartão de crédito rotativo. A taxa de juros do cartão de crédito rotativa hoje no Brasil está em cerca de 450% ao ano. Uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo. Então, para a gente comparar, a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, muito falada, ela está hoje em 13,25% ao ano. Ao ano. A taxa de juros do cartão de crédito rotativo é mais ou menos 14% ao mês. O rotativo é quando você paga pelo mínimo? Ou algum valor abaixo do total. Você não tem um dinheiro para pagar o integral, usa o juro rotativo do cartão. Porque aí o que vai acontecer? O banco não vai te emprestar gratuitamente aquele valor que você não pagou. Ele vai colocar aquele valor que você não pagou em outra modalidade de crédito, que é o chamado crédito rotativo, e sobre esse valor que você não pagou, vai incidir essa taxa de juros que eu comentei. 50% ao ano. 50% ao ano. Você imagina que absurdo. Quinto passo. Buscar renegociar as dívidas com juros maiores. Porque é isso que eu disse. Se você conhece o perfil das suas dívidas, ou seja, eu tenho dívida de itens básicos como energia, como luz, eu tenho dívidas de cartão de crédito rotativo ou de cheque especial ou numa financeira que eu peguei emprestado, você vai saber qual dívida é mais cara,
qual dívida está te onerando mais, qual dívida ela está te espremendo mais o seu orçamento. Então, quando você sabe, você tem aquele perfil, aí você vai atrás da renegociação. E tem que ir mesmo atrás da renegociação, com todas as empresas, com os bancos, as empresas de energia, de água, de luz, de telefone, para propor uma saída. A educação financeira tinha que estar no currículo escolar, não tinha, Diogo? Sim. É fundamental, porque as crianças têm que começar a aprender isso, o ser humano desde cedo, não adianta. Depois a gente não faz esse passo a passo, olha o que acontece. 6,5 milhões de mineiros inadimplentes, gente. Sexto passo. Buscar empréstimos com juros mais baixos, como consignado, para quitar dívidas com juros maiores. Consignado para quem tem um emprego formal. Isso, e é um exemplo. Direto na folha. Tem um exemplo do consignado e outros. Tem empréstimos também que não são consignados, mas que também, por exemplo, têm juros menores do que os juros do cartão de crédito ou os juros do cheque especial, que são os maiores. Então, nesse caso, para as pessoas que ainda têm essa possibilidade de conseguir um empréstimo a uma taxa de juros menor, essa é uma opção, que você troca uma dívida que é muito cara e que todo mês ela está rolando e ficando mais cara, com juros muito altos, aí vira bola de neve, por uma dívida que você pode prolongá-la no mês por mais tempo, ou seja, prolongá-la no tempo, e aí você não compromete tanto a sua renda mensal com uma dívida muito cara e também consegue uma taxa de juros que seja menor do que as outras dívidas mais velhas. Como é que os governos podem ajudar? Nesse caso, Diogo, um programa como o Desenrola pode ser importante? Na sua visão, é fundamental neste momento? O papel do governo é fundamental, porque ele tem que fazer duas medidas. Uma que já está sendo implementada nesse momento, que é encontrar mecanismos de as pessoas endividadas e as empresas credoras quitarem as suas dívidas e encontrar um acordo. Então, o Desenrola, que coloca um teto para a taxa de juros de até 2% ao mês, que ainda é alto, mas é uma taxa de juros razoável para o padrão brasileiro. Isso ajuda. E também o governo tem que fazer outras medidas, como, por exemplo, no caso do cartão de crédito rotativo, estabelecer um teto para esse crédito, como está esse momento em discussão no Banco Central e no Congresso Nacional. Diminuir esse juro. Exato, para que no futuro menos pessoas tenham que entrar nessa situação, porque a opção do cartão de crédito, como parte da sua renda mensal, nem sempre as pessoas entram nessa situação somente por irresponsabilidade. Às vezes é uma situação difícil, como várias, não ter opção. Então, ou seja, tem um tipo de regulamentação que ninguém quer, não é para prejudicar o mercado, não é para ter menos lucro, né, para o sistema financeiro. É buscar um equilíbrio. Mas é buscar um equilíbrio entre quem oferta o crédito e quem precisa do crédito. E o sétimo e último passo, esses passos foram elaborados pelo Diogo, aproveitar pagamentos em parcela única para obter descontos, aí IPVA e IPTU. Aí tem pouca gente que consegue fazer isso hoje em dia. Exato. Muita gente parcela IPTU em 10 vezes, IPVA em 3. Porque entra no mesmo problema, se eu não consigo pagar minhas dívidas, ainda como é que eu vou pagar isso aqui? Mas aí essa dica, esse passo é importante para quem talvez não tenha pensado nisso, né? Porque esse também é uma forma de você, talvez aperta um pouquinho aqui e diminui aí já pode ser uma conta a mais que você paga se você tiver aquele desconto numa conta dessa, né? Que é de imposto e tudo mais. Nem sempre as pessoas vão ter essa opção, mas é bom sempre alertar. É ter essa alternativa, exato, né? Como um pensamento que pode ser mais inteligente, pode ajudar muito. O certo é que usando o planejamento fica mais fácil, né? Exato. Conversei com o Diogo Santos, do IPEAD. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Volto sempre. Obrigado. Diogo. Obrigado pelas dicas, pelos 7 passos. Tenho certeza que ajudaram muitas pessoas aqui. Boa noite, até a próxima.